Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesta sexta-feira, dia 17 de março de 2023, a Igreja lembra como santo do dia de São Patrício, bispo e apóstolo da Irlanda. Vamos conhecer um pouco mais da história de São Patrício. Ele nasceu na Grã-Bretanha, da época, e com apenas 16 anos foi capturado e vendido como escravo para a Irlanda. Por 2 vezes, Patrício tentou a fuga, até que na terceira vez, 6 anos mais tarde, conseguiu escapar e voltar à sua terra natal. Começou então uma vida religiosa e quando faleceu o bispo Paládio, responsável pela missão na Irlanda, o Papa Celestino I o convocou para dar seguimento à missão. Foi consagrado bispo e viajou para a Ilha Verde no ano 432, agora não mais como escravo. Tornou-se apóstolo como padre e bispo de toda a Irlanda. Além de converter os chefes dos diversos clãs, ele ainda criou os mosteiros como centros de irradiação do cristianismo e da cultura. Converteu centenas de pessoas. Muitas delas se tornaram monges e depois missionários por toda a Europa. Para explicar como a Santíssima Trindade era 3 e 1 ao mesmo tempo, utilizava o trevo de 3 folhas e, por isso, o mesmo tem papel importante na cultura irlandesa. Foi incentivador de modo particular de se celebrar o sacramento da confissão ou reconciliação, tal como o conhecemos hoje, individualmente, visto que antes o mesmo era realizado de forma comunitária. Um século mais tarde, essa prática propagou-se pelo resto da Europa. Sua obra naquelas terras ficará eternamente gravada na história da Igreja Católica e da própria humanidade, pois mudou o destino de todo um povo. Em quase 3 décadas, o bispo Patrício converteu praticamente todo o país ao cristianismo. Não contava com apoio político e muito menos usou de violência contra os pagãos. Com isso, não houve repressão também contra os cristãos. O próprio rei Leogário deu o exemplo maior, possibilitando a conversão de toda a sua corte. O trabalho desse fantástico e singelo bispo foi tão eficiente que o catolicismo se enraizou na Irlanda, vendo nos anos seguintes florescer um grande número de santos e evangelizadores missionários. O método de Patrício para conseguir tanta conversão foi a fundação de incontáveis mosteiros. Esse método foi imitado pela Igreja também na Inglaterra e na evangelização dos alemães do norte da Europa. Promovendo por toda a parte a construção e povoação de mosteiros, o bispo Patrício fez da ilha um centro de irradiação da fé e da cultura. Dali partiram centenas de monges missionários que peregrinaram por terras estrangeiras levando o Evangelho de Jesus Cristo. Temos como exemplo a atuação dos célebres apóstolos Columbano, Galo, Willibrordo, Tarásio, Donato e tantos outros. A obra do bispo Patrício interferiu tanto na cultura dos irlandeses que as lendas heróicas desse povo falam sempre de monges simples com suas aventuras, prodígios e graças, enquanto outras nações normalmente têm como protagonistas seus reis e suas façanhas bélicas. Patrício morreu no dia 17 de março do ano 461, na cidade de Down, atualmente renomeada para Downpatrick. Até hoje, no dia de sua festa, os irlandeses fixam à roupa um trevo, cuja folha se divide em 3, numa homenagem ao venerado São Patrício, que o usava para exemplificar melhor o sentido do mistério da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas.
A data de 17 de março, há séculos, marca a festa de São Patrício, a glória da Irlanda. Os irlandeses sempre sentiram um enorme orgulho de sua pátria, tanto por ter ela nascido na chamada Ilha dos Santos, quanto por ter sido convertida pelo venerado bispo. Só na Irlanda existem 200 santuários erguidos em honra a São Patrício, seu padroeiro, e também a famosa Catedral de St. Patrick, na Quinta Avenida, no coração de Nova York, nos Estados Unidos da América. São Patrício, rogai por nós. Uma oração. São Patrício, roga por nós a Cristo, nosso Deus, pela remissão dos nossos pecados. Que teu exemplo de vida desperte em nossos corações a fé e a humildade. Amém. Patrício significa da mesma pátria, compatriota, conterrâneo, nobre. Tem origem no nome do latim patricius, que significa patrício. Outros santos e santas que, de acordo com o martirológio romano, são também relembrados neste dia 17 de março. Numerosos santos mártires em Alexandria, no Egito, que no tempo do imperador Teodósio, quando crescia o número de cristãos, foram presos pelos adoradores de Serapis e, como recusassem firmemente adorar o ídolo, foram cruelmente assassinados, ano 392. Em Chalon-sur-Saône, na Borgonha da Gália, na atual França, Santo Agrícola, bispo, que governou esta igreja durante quase 10 anos e a consolidou com vários concílios. Ano 580. Em Nivelles, no Brabante, atualmente Bélgica, Santa Gertrudes, abadesa, que, nascida de uma família muito ilustre, recebeu do bispo Santo Amando o sagrado véu das virgens e dirigiu com sabedoria o mosteiro construído por sua mãe, mantendo-se sempre assídua à leitura da Sagrada Escritura e perseverante na austeridade das vigílias e do jejum. Ano 659. Na ilha de Chipre, São Paulo, monge e mártir, que por defender o culto das sagradas imagens, foi lançado às chamas. Ano 770. Em Modugno, perto de Bari, na Apulia, Itália, o beato Conrado, que levou vida eremítica na Palestina, habitando até a morte numa miserável gruta. Ano 1154. Em Olomouc, Morávia, atual República Tcheca, São João Sarkander, presbítero e mártir, que, sendo pároco de Olesov e recusando revelar segredos da confissão, foi condenado ao suplício da roda e encerrado ainda com vida no cárcere, onde morreu um mês depois, ano 1620. Na região dos Hurões, no Canadá, a paixão de São Gabriel Lallemant, presbítero da Companhia de Jesus, que depois de ter difundido com grande zelo a glória de Deus no idioma do povo, foi violentamente torturado por adoradores dos ídolos com crudelíssimos suplícios. A sua memória celebra-se no dia 11 de outubro, juntamente com a de seus companheiros, ano 1649. Em Catumbi, no Brasil, a beata Maria Bárbara da Santíssima Trindade, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, ano 1873. Em Málaga, na Espanha, o beato João Nepomuceno Zegre e Moreno, presbítero, que consagrou seu ministério ao serviço da Igreja e das almas, e para melhor procurar a glória de Deus Pai em Cristo, fundou a Congregação das Irmãs da Caridade de Nossa Senhora das Mercês, ano 1905. São Patrício, apóstolo da Irlanda, e demais santos e beatos deste dia 17 de março, rogai por nós.